Esse é o Sou Bela, um podcast sobre o universo feminino. Aqui vamos discutir ciência, saúde, sexo, espiritualidade e como achar paz e felicidade na loucura da vida diária da mulher madura. Tudo de forma prática e objetiva, baseada nas novidades científicas e anos de experiência trabalhando com e sendo mulher. Bem-vinda ao Sou Bela. Hoje eu vou falar sobre magnésio. Se tem um suplemento que está presente em praticamente todos os meus protocolos, tanto para mulheres como para homens, e do qual eu uso e abuso, seria magnésio. Hoje eu vou falar do papel do magnésio no nosso corpo, porque deficiência de magnésio é algo a ser evitado, o que significa os diferentes tipos de magnésio, e eu vou simplificar para você saber qual escolher, por que tomar e onde obter nos seus alimentos. Eu vou falar como é que o magnésio pode ser usado para abortar uma crise de enxaqueca e quem realmente não deveria brincar com ele. Como você já deve imaginar, eu não quero simplesmente te dizer, olha, toma esse tipo aqui e tchau. Eu quero ter uma conversa inteligente para que você saiba como pensar, como saber se precisa suplementar e saber escolher e quanto tomar. O magnésio é um cofator em pelo menos 300 sistemas enzimáticos do corpo. É muito importante como cotransportador para o movimento de potássio e cálcio através das membranas celulares. Ele faz várias coisas, mas existem 3 grandes sistemas onde o magnésio é extremamente importante. Então eu vou usar esses como foco principal, porque o magnésio atua em tantas áreas que eu ia ficar aqui horas. Então hoje eu vou objetivar nos sistemas que eu considero serem os mais importantes. Primeiro, saúde óssea. Segundo, transmissão nervosa. Terceiro, controle da glicose e metabolismo da insulina. Antes de mergulhar, o que é magnésio? Magnésio é um mineral. Assim como sódio, potássio, cálcio, ele é também um eletrólito e um cátion. Isso significa que ele é um íon com carga positiva. Não se preocupa, eu não vou entrar em bioquímica. O que é importante aqui é que ele tem uma ação super importante no potencial elétrico da célula, na sinalização intracelular, tanto muscular quanto nervosa. Eu detesto dizer qual suplemento que todo mundo deveria tomar. Mas se você torcer o meu braço, eu vou gritar magnésio! Porque, a menos que você tenha algum problema renal real, eu acho que a maioria das pessoas pode realmente se beneficiar da suplementação e o efeito colateral é praticamente negligenciável, mas eu já falo sobre isso. Então vamos falar um pouquinho do primeiro sistema, saúde óssea. Os seus ossos são basicamente o maior reservatório total de magnésio do corpo. 60% do magnésio do nosso corpo reside nos ossos. Portanto, super importante prestar atenção aqui, porque a deficiência de magnésio é potencialmente um problema significativo no que diz respeito à saúde óssea. Ao contrário do que a maioria de nós pensa, ossos não são estáticos ou estruturas rígidas, e sim estruturas vivas. Os nossos ossos estão basicamente em constante estado de construção, quebra e reconstrução. As células construtoras são chamadas osteoblastos. As células que se quebram são chamadas de osteoclastos. Eu me lembro clasto, me lembra quebra, é assim que eu decorei isso, para quem se interessa. Idealmente, existe um equilíbrio entre estes osteoblastos e os osteoclastos, ou na quebra e reconstrução óssea o tempo todo. Mas quando esse equilíbrio começa a se alterar e a se mover muito na direção da destruição óssea, você vai ter osteopenia e, por fim, eventualmente, até osteoporose. E o magnésio desempenha um papel super importante, tanto direta como indiretamente, regulando essas células construtoras e as outras que estão em reconstrução também. Ele atua no caminho do metabolismo de cálcio, de PTH, que é o hormônio da paratireoide, e também de vitamina D. Se você não entendeu nada do que eu acabei de falar, o que eu quero que você saiba é que
Deficiência de magnésio é muito ruim para os ossos. O magnésio também ajuda no controle da glicose e no metabolismo da insulina. Ele está envolvido na regulação da secreção de insulina nas células beta-pancreáticas, e isso é super importante para quem está lidando com diabetes e pré-diabetes. Ele atua em processos com nomes super complicados, como fosforilação, quinases intracelulares, mas o que você precisa saber mesmo é que o magnésio tem uma função super importante na membrana celular que determina se a glicose irá ou não entrar na célula. Ele afeta o transportador da glicose para dentro da membrana celular, o famoso GLUT4. E, consequentemente, então, o seu metabolismo como um todo é fortemente impactado pelo seu status de magnésio. Porque, além de aumentar o movimento da glicose para dentro da célula e facilitar os efeitos da insulina, ou seja, aumentar a sensibilidade à insulina, o que é uma coisa boa, ele também é um cofator na oxidação de carboidratos. Vários estudos clínicos sugerem que a suplementação com magnésio e uma dieta rica em magnésio pode melhorar a sensibilidade à insulina e a sua glicemia em jejum. No entanto, até que ponto o magnésio pode te ajudar numa determinada área, seja na saúde óssea, seja no que diz respeito ao metabolismo, cognição, é, em grande parte, uma função da deficiência de magnésio. Em outras palavras, quanto mais deficiente você for em magnésio, mais será ajudado pela suplementação. Mas se você tiver magnésio suficiente, tomar mais não necessariamente irá fazer grandes diferenças, entendeu? Mas, como já vamos ver, suplementar com magnésio não tem muitas consequências, além de no seu bolso e também na sua privada. Mas já falo disso quando eu for discutir doses, tipos de magnésio e efeito colateral. Ou seja, em geral, não precisamos muito nos preocupar com overdose ou toxicidade, o que faz dele uma aposta relativamente fácil. E o terceiro sistema importante aqui é que o magnésio desempenha um papel importante tanto na transmissão nervosa como na função muscular. Ele é um antagonista do receptor de NMDA e um agonista de GABA, que você já aprendeu o que faz na série sobre neurotransmissores. O importante para saber aqui é que ele impacta o potencial elétrico da célula, ele impacta a sinalização neural entre células nervosas e células musculares. A deficiência de magnésio contribui para coisas como humor e outras condições neurológicas, podendo também contribuir para enxaquecas. E como vamos ver, pode ser muito útil também para prevenção e também para abortar uma crise de enxaqueca quando usada intravenosa na hora da crise. E como determinar se você está deficiente? Super difícil, e até em hospitais eles raramente medem o status de magnésio em pessoas que não têm problemas renais antes de recomendar. Por quê? Simplesmente não temos boas maneiras rápidas de medir o magnésio do corpo. A medição do magnésio sérico, que é o que a gente faz com o exame de sangue, não é realmente indicativa do magnésio corporal total, porque o magnésio não fica ali dando pinta na circulação. Ou seja, ele não fica no espaço extracelular do plasma, mas sim dentro das células ou dos ossos ou dos músculos, e por isso é difícil de medir. Mas mesmo assim, vai que você quer saber quais seriam as melhores maneiras de medi-los. Você pode medir os níveis plasmáticos de magnésio com exame de sangue, mas como eu já falei, não te falam muita coisa. Mas se você estiver realmente preocupada com deficiência, e às vezes endocrinologistas e outros tipos de médicos precisam realmente saber, e aí em geral o teste urinário seria o mais indicado, onde você coleta a urina produzida durante um período de tempo, normalmente 24 horas, e observa a quantidade de magnésio na urina, e isso vai te dar uma ideia de deficiência. Quanto menos magnésio na urina, maior a probabilidade da pessoa ter deficiência, e isso porque indica que os rins estão realmente retendo magnésio e você poderia supor que essa pessoa tem uma deficiência corporal total.
Ele não é um exame de rotina, eu nunca solicito esse exame, até porque eu não sou médica. Eu normalmente olho o exame de sangue, mas sabendo que não é um reflexo tão bom. Ou seja, se ele estiver ruim, é porque está péssimo. Mas se estiver bom, não me diz muito. Eu, normalmente, na minha clínica, defino a deficiência olhando um painel mineral através da coleta do cabelo, se eu tiver esse exame em mãos, mas, em geral, em uma pessoa com função renal normal, eu me baseio na apresentação clínica, ou seja, sintomas, e aí eu determino se eu vou suplementar ou não. E, normalmente, na dúvida, eu assumo mesmo a deficiência e você já vai entender por quê. Aí eu uso o suplemento e vejo se faz efeito. De novo, a exceção seria uma pessoa com função renal comprometida e aí precisamos ter cuidado antes de suplementar com magnésio. E quais são os sinais de uma potencial deficiência de magnésio? Baixa densidade óssea. Então, se você desconfia ou você já sabe que tem osteopenia ou osteoporose. Outras seriam apresentar contrações pré-ventriculares relativamente benignas. De novo, eu não trato de doença e sim de saúde. Mas se a pessoa está apresentando batimentos cardíacos erráticos, já foi no cardiologista, não tem nada sério, coisas dessa natureza podem indicar uma deficiência de magnésio. Cãibras musculares é um sinal super comum de deficiência de magnésio. Lembra, cálcio contrai músculo, magnésio relaxa. Aí, se o equilíbrio entre eles não estiver bom, você contrai, mas não relaxa. Aí fica com cãibra. Às vezes, um tique no olho pode ser uma indicação também de desequilíbrio mineral e enxaqueca. Eu comecei a investigar magnésio há muitos anos porque eu tinha muita enxaqueca na minha juventude. E uma vez, no meio de uma crise, eu fui para a emergência e me deram soro de magnésio e funcionou na hora. E assim começou a minha história de amor com o magnésio. Como boa nerd que sou, fui investigar se tomar magnésio na forma de suplementos iria fazer diferença em enxaquecas futuras. E eu já te conto o que foi que eu descobri. O magnésio desempenha um papel importante nos receptores de NMDA no cérebro. Isso ajuda na inibição, no caminho ou na via excitatória do glutamato. Enxaquecas são associadas a mais excitação de glutamato. Portanto, o pensamento é que, se você tiver deficiência de magnésio, terá menos inibição de uma via de neurotransmissão excitatória e, portanto, poderá tornar você mais suscetível a desenvolver enxaquecas. Em uma meta-análise de 2016, e o que é uma meta-análise? É uma análise de vários estudos tentando chegar num consenso ou numa conclusão geral sobre algum assunto. Ou seja, ele é um resumo de várias pesquisas e normalmente o que a gente realmente quer olhar para descobrir alguma coisa e não somente um estudo que foi feito sobre uma coisa em algum certo lugar. Voltando para essa meta-análise, eles teriam incluído todos os estudos clínicos randomizados já realizados em enxaquecas adultas em humanos. E constatou-se que 2 a 4 gramas de magnésio intravenoso proporcionaram alívio significativo a curto prazo, ou seja, dentro de 15 a 45 minutos, e que durariam até 24 horas após a administração. Só que esse efeito abortivo da enxaqueca só funciona com magnésio intravenoso, ou seja, soro na veia. A forma suplementar não é capaz de parar uma enxaqueca no meio de um quadro agudo. Só que suplementos via oral podem sim reduzir a frequência e a gravidade de ataques futuros. Ou seja, vale a pena tentar e eu já te falo de doses e formas. E quão comum é a deficiência de magnésio? A resposta curta é que a gente realmente não sabe. Se nos basearmos no nível sérico, que define deficiência como magnésio sérico inferior a 0,75 milimols por litro, cerca de 1/4 ou 25% da população atende aos critérios de deficiência de magnésio. Mas, novamente, isso é bem enganoso, porque o magnésio sérico equivale a cerca de 1% do conjunto total de magnésio do corpo. Portanto, os níveis séricos não refletem realmente o que está acontecendo, tanto intracelularmente quanto nos ossos. Uma simplificação bem grosseira seria de que,
60% do nosso magnésio está nos ossos, 39% nas células e 1% fora da célula no soro. Por isso, como eu já falei, o exame de sangue não nos diz muita coisa. Mas, como muitas pessoas, depois que suplementam, observam melhoras em vários outros marcadores metabólicos e sintomas físicos, assumimos que seria porque estavam deficientes e que, quando corrigimos a deficiência, tudo melhora. E por que tantas pessoas estariam deficientes? Lembra, magnésio é um mineral que o seu corpo não produz. Ele precisa ser consumido. Então, razão mais óbvia, a alimentação pobre em magnésio. Em teoria, a gente deveria ser capaz de obter todo o magnésio necessário através da dieta. Mas a literatura especula que os alimentos hoje já não contêm a quantidade de magnésio que continham antes. Então, quando a gente vê num rótulo ou online o conteúdo de magnésio de certos alimentos, isso pode não ser mais confiável. Isso provavelmente se deve à saúde do solo em que os alimentos são cultivados. Não é difícil entender que um solo saudável produz planta saudável. Planta saudável produz animal saudável. Animal saudável produz consumidor desse animal saudável, eu e você. Então, se em qualquer lugar desta cadeia houver uma deficiência, poderá haver problemas com o conteúdo nutricional, tanto da agricultura quanto dos animais e, consequentemente, você com deficiência nutricional, nesse caso, uma deficiência mineral. A agricultura regenerativa é um assunto que a nossa sociedade ainda não entendeu ser de vital importância para a saúde pública. Não se pode completamente destruir um solo com monoculturas e esperar alimentos saudáveis e pessoas saudáveis. Então, problema número 1, alimentos pobres em magnésio. E quanto de magnésio deveríamos consumir na nossa dieta diariamente? A recomendação do governo americano, o chamado RDA, seria para homens 420 mg, para mulheres 320 mg e adicionam 40 mg durante a gravidez. Então, eu vou meio que arredondar 400 para todo mundo. Quando olhamos nas pesquisas, o consumo ou a ingestão alimentar média de uma pessoa nos Estados Unidos seria cerca de 250 mg por dia na dieta. Então, só com esse dado básico, a gente já pode assumir que, em média, uma pessoa já larga com a deficiência de 100 a 150 mg por dia, né? Se você precisa 400, mas só está comendo 250. Mas isso também pressupõe que acreditamos que a comida ainda tem a mesma quantidade de magnésio de quando essas medições foram feitas, o que é bem pouco provável, dado que sabemos da nossa agricultura atual. Problema número 2. As drogas ou remédios que consumimos que podem impactar os níveis de magnésio ou também aumentar a perda ou inibir a absorção. Quais são eles? Diuréticos, medicamentos para pressão arterial, certos tipos de medicamentos específicos que eu já vou listar, que podem prejudicar a absorção de magnésio nos rins ou nos intestinos. E aí a gente também tem a perda de magnésio devido ao funcionamento normal do corpo e o uso em circunstâncias específicas, já que o magnésio é usado em vários processos enzimáticos do nosso corpo. E como tudo, se temos recursos limitados, o corpo tem que fazer escolhas de onde irá direcionar o magnésio. E por causa disso, eu normalmente abuso um pouco das minhas doses. Em circunstâncias normais, o magnésio é filtrado pelos rins. E como é que funciona a função renal? O rim filtra sangue. Urina nada mais é que sangue filtrado. Sabia? E é por isso que a gente pode descobrir várias coisas através de exames de urina. Cara, o rim trabalha muito e nós nem damos bola para ele. Bom, de volta para a função renal. O processo do rim consiste basicamente em filtra tudo, depois joga tudo fora e reabsorve o que você realmente precisa. Então, os rins jogam fora todo o magnésio que você ingere e depois reabsorvem cerca de 95% dele. Então, você já está perdendo cerca de 100 mg por dia através da excreção urinária normal.
Você perde cerca de outros 20 miligramas por dia através do intestino. Então, são 120 miligramas por dia que estão sendo perdidos através do funcionamento normal do corpo, sem falar em mais nada. E esse é o motivo pelo qual, se os níveis urinários de uma pessoa estiverem significativamente abaixo disso, desconfiamos de que ela realmente tem uma deficiência real de magnésio. Por conta de tudo isso, até aqui é bem provável que a maioria das pessoas possa se beneficiar de suplementar com magnésio. Eu acho que não existe nenhum protocolo que eu recomende que eu não inclua alguma forma dele. E quais são as possíveis condições ou medicamentos que as pessoas podem estar usando que podem agravar ou causar a deficiência de magnésio? Os famosos inibidores da bomba de próton, que é a classe mais comum de medicamento que detona magnésio. Ele é usado, são coisas para aquele omeprazol, usado para refluxo, azia, tratamento de úlcera, porque eles alteram o pH do intestino e aí especula-se que isso altera a absorção de magnésio. Ou seja, esses medicamentos não são para serem usados para o resto da sua vida. Você precisa descobrir por que é que está precisando deles e corrigir a sua dieta, a sua microbiota e o seu estilo de vida para não precisar ficar usando. Depois, o nosso bom e velho álcool. O álcool é um diurético. Ele inibe o hormônio ADH, que é um hormônio antidiurético. E é por isso que é bem comum beber álcool à noite e ter que acordar milhões de vezes para fazer xixi. Mas o que isso também faz é aumentar a excreção de magnésio pelos rins. Então, ao invés de agora perder 100 miligramas por dia, você está perdendo 150, 200 nos dias que estiver consumindo álcool. Ou seja, se for beber, tenha certeza de usar seu magnésio regularmente. Outra classe de medicamento muito usado que interfere bastante são aqueles para pressão arterial, porque eles têm o mesmo efeito diurético. Basicamente, aumentam a excreção de magnésio através dos rins. Outra coisa que impacta muito são condições gastrointestinais e principalmente diarreia. Qualquer estado crônico de diarreia vai ter um impacto significativo. E qual seria o impacto do exercício? A gente não tem uma literatura robusta sobre os efeitos a longo prazo que o exercício tem sobre as suas necessidades de magnésio. A gente sabe super bem que o sódio é perdido através do exercício por causa de transpiração. Mas esse parece não ser o caso do magnésio. E eu jurava que era, então aprendi com essa pesquisa. O que a gente sabe é que o exercício resulta em uma redistribuição de magnésio do corpo. Cerca de 39% do magnésio existe nas células e metade disso está nas células musculares. Então, o exercício de alta intensidade e de curta duração aumenta transitoriamente as concentrações plasmáticas de magnésio em cerca de 5 a 15%. Não está claro o porquê. Pode ser devido à alteração no volume plasmático ou somente devido à passagem do magnésio do músculo para os fluidos extracelulares. Mas isso não quer dizer que você está perdendo magnésio. O exercício de resistência também demonstrou transitoriamente uma diminuição do magnésio sérico. Isso é atribuído ao movimento do magnésio do plasma para os adipócitos ou para o músculo esquelético. Só que o ponto mais importante aqui é que nenhuma dessas coisas parece ser de longo prazo. Tudo volta ao normal com o tempo. Eu achava que uma das razões pelas quais precisávamos repor o magnésio quando suávamos com exercício era porque a gente estaria perdendo magnésio da mesma forma que perdemos sódio através da transpiração. Mas fazendo essa pesquisa, eu descobri que esse realmente não é o caso. Pelo que eu entendi, o exercício não nos faz perder magnésio como perdemos sódio. Ele somente redistribui pelo corpo, mas ele teria impacto no relaxamento muscular. Então, se você tiver deficiente, você vai sentir mais fadiga muscular e mais cãibra. E quais são os alimentos considerados ricos? Castanha do Pará, que aliás é riquíssima em selênio também. Ou seja, se você não tiver nenhuma alergia, 3 castanhas do Pará por dia são um super nutriente mineral. Semente de chia, castanha de caju, amêndoas. Mas só para você ter uma ideia de quão difícil pode ser, pensa que a nossa meta é obter 400 miligramas de magnésio por dia. Uma porção de 30 gramas de castanha do Pará contém só 107.
De tia, só 95. Ou seja, é preciso realmente comer muito. Isso não quer dizer não ter uma dieta rica em magnésio, somente que talvez não seja suficiente. Outros alimentos considerados ricos em magnésio são sementes de abóbora, espinafre, chocolate amargo, feijão preto e abacate. E quanto a gente precisa? De acordo com o RDA, 400 miligramas por dia. Eu já vou te explicar o que é que eu faço. A gente também vai ter que entender quanto disso pode ser absorvido, tanto na forma de comida, quanto na forma de suplemento. E já sabemos também que o corpo regula a absorção com base no estado de necessidade. Ou seja, quanto mais deficiente, mais você vai absorver. Quanto menos você precisar, mais ele vai excretar e tudo bem. E qual seria a contraindicação de suplementação ou quem não deveria brincar sem supervisão? Uma pessoa que tem rins comprometidos, porque você teria o risco de ter acúmulo excessivo de magnésio, o que poderia levar a arritmias cardíacas fatais, embora isso é muito raro, tá? Em comparação com, digamos, excesso de potássio. Mas, de qualquer forma, se você tem rins comprometidos, não suplemente com magnésio sem falar com o seu médico. E aí, o que fazer? Quanto magnésio alguém deve consumir num suplemento diário? No mínimo, queremos atingir, pelo menos, os 400 miligramas. Eu fiz uma média, lembra, do que era recomendado para homem, mulher e grávidas. E isso de magnésio elementar sendo absorvido. Eu já te explico o que é elementar e qual é uma absorção normal de um suplemento. Porque isso tudo que você vai ter que ter em mente quando estiver lendo o rótulo e determinando a quantidade de cápsulas que você vai tomar. Existem motivos pelos quais você poderia precisar de mais. Por exemplo, você é uma pessoa que tem enxaqueca, você deveria facilmente ultrapassar os limites dos 400. Eu já penso 600, 800, mas já vou te dar a forma de calcular isso. Se você bebe álcool com frequência, se você está tomando diurético, remédios para pressão, ou se você tem qualquer um dos sintomas que eu já falei, que podem aumentar a sua perda de magnésio. Aí você vai precisar realmente consumir tanto na dieta quanto na forma de seus suplementos um pouco mais ou bem mais do que esses 400 recomendados pelo RDA. Eu faço uma conta aqui. Você deveria suplementar no mínimo com 400 se você estiver super bem, sem muitos sintomas e comer uma dieta boa, variada. Mas se você tiver com sintomas musculares, cognitivos, cansaços, muita fadiga muscular, enxaqueca e principalmente cãibra, aí a conta que eu faço seria multiplicar o seu peso em quilos por 11 ou o seu peso em libras por 5. A maioria fica entre 600 a 800 miligramas por dia e o melhor é conseguir isso ou tomar isso em doses separadas ao longo do dia, mas eu já entro nisso. Ou seja, dito isso, a menos que você tenha insuficiência renal, ficar entre 600 e 800, incluindo o que você come na sua dieta, seria o ideal para corrigir possíveis deficiências. O seu maior feedback, que errou na mão e precisa diminuir a dose, vai ser desconforto gastrointestinal. Mas aqui, a forma escolhida também pode fazer uma grande diferença e às vezes isso se resolve trocando o tipo de magnésio que você está tomando. Com tudo isso, é claro que você não quer tomar em excesso, mas eu acho que essas doses que eu falei são relativamente seguras e o pior que vai acontecer mesmo vai ser uma diarreia e aí é só diminuir no dia seguinte, relativamente seguro e sem grandes danos de longo prazo. E agora o que eu sei que você quer, né? Quanto eu tomo, o que eu compro, qual dose. Quais são as diferentes formas de magnésio suplementar e para que são utilizadas essas diferentes formas? Existem muitos tipos, né? Só que a principal diferença entre eles é biodisponibilidade ou absorção. Eu já falei isso em uns 3 episódios, mas para quem não ouviu ainda, não precisa pirar muito nos tipos. Eu já te digo os 2 mais importantes de prestar atenção. Mas o que você precisa saber é que tudo é magnésio e aí achar uma dose que vai funcionar para você. O magnésio é um mineral na sua forma elementar. Então, o que quer dizer todos esses nomes que vêm antes ou depois nos rótulos dos suplementos? O outro nome seria uma molécula ou um agente transportador. Por exemplo, o malato de magnésio é um composto feito pela combinação do magnésio com ácido málico. O citrato de magnésio é uma preparação do magnésio com ácido cítrico e assim vai.
E dependendo dessas combinações, a gente pode ter alguns efeitos específicos que eu já vou falar sobre eles. Então, quando a gente olha o rótulo na dose, muitas vezes as miligramas ou microgramas são apresentadas da combinação do magnésio na sua forma elementar, ou seja, o mineral mesmo, mais a quantidade da outra molécula. E essa molécula, que é como se fosse um transportador, e esse transportador pode determinar os locais onde o magnésio vai chegar dentro do seu corpo, ou seja, se vai conseguir ultrapassar a barreira hemocefálica e entrar no cérebro, ou se ele vai chegar mais nos músculos, ou se ele vai ficar nos intestinos. Então, essa seria a função dessa outra molécula. E isso, às vezes, dificulta um pouco quando a gente está determinando tanto a forma quanto a quantidade, porque essa outra molécula vai determinar quanto de magnésio a gente vai conseguir absorver. Voltando ao meu exemplo, que eu já falei aqui várias vezes sobre como pensar, eu acho interessante pensar nesse segundo nome como se ele fosse sobrenome. Magnésio casou e incorporou o nome do marido. E aí, esse sobrenome vai abrir ou fechar portas, dependendo de com quem você se casou. Então, no caso do magnésio, irá determinar aonde ele vai atuar ou exercer mais os seus efeitos por conta dessa segunda molécula, sabe? Casou com um lorde, pode ser que algumas outras portas sejam abertas com mais facilidade. Eu vejo o exemplo do magnésio L-treonato, que é um sal de magnésio com ácido treônico. E essa combinação consegue atravessar a barreira hematoencefálica e, por isso, é boa para as causas cerebrais, cognitivas, relaxamentos do cérebro, sono. Portanto, decidir quais formas você precisa é uma função de entender o que você deseja ou o seu objetivo de querer tomar esse magnésio. Uma combinação de tipos, o que às vezes a gente chama de um pool de magnésio, pode ser legal de ser manipulada. Eu tomo 3 tipos diferentes de magnésio todos os dias e já te digo quais e por quê. Em termos gerais, a gente divide os tipos de magnésio em orgânicos e inorgânicos. E aqui eu não estou falando de pesticida, não. Mas os compostos orgânicos são geralmente compostos que incluem átomo de carbono e normalmente ligações hidrogênio-carbono. Os compostos inorgânicos, por outro lado, geralmente não incluem átomos de carbono. Então essa é a maior diferença. Os 2 sais inorgânicos de magnésio mais comuns são o óxido de magnésio e o cloreto de magnésio. Curiosamente, os 2 são completamente diferentes. O cloreto de magnésio é altamente absorvido e tem um trânsito muito lento através do trato gastrointestinal. Ou seja, você vai absorver um percentual bem grande do magnésio quando tomado nessa forma inorgânica de cloreto de magnésio. Já o óxido de magnésio é muito pouco absorvido. Fornece quase nenhum magnésio elementar e tem uma biodisponibilidade muito limitada. Mas isso não quer dizer que não sirva para nada, como escuto falarem por aí. Ter sempre em mente qual o seu objetivo é o que irá determinar a escolha de qualquer suplemento e por isso eu odeio dizer qual o melhor, porque depende. Por exemplo, apesar de muito esnobado por aí, o óxido de magnésio é, sem dúvida, a melhor ferramenta que você pode usar para regular a função intestinal naturalmente. Ele é considerado um laxante de osmolalidade, ou seja, ele atrai água para o intestino e facilita o trânsito e a formação de bolo fecal. Aí, você deve brincar com a sensibilidade do seu organismo para descobrir a dose ideal para o seu corpo. Ele é, sim, uma das minhas ferramentas favoritas para minha mulherada constipada. E aí, qual seria a dose? Você tem uma margem grande para brincar entre 400 miligramas até 2.000 miligramas, o que seriam 2 gramas. Então, eu sugiro, se você está lidando com prisão de ventre, começar com 400 antes de dormir. E aí, vai aumentando até chegar na consistência das fezes que você quer. Normalmente, demora pelo menos 2 dias para ter efeito e estabiliza em 1 semana. Então, como começar? Começa com 400, ou se você só achar 500, é isso que tiver no seu rótulo, começa com uma cápsula. Aí você vai observar como é que foi o seu banheiro
as suas fezes do dia seguinte. Se nada acontecer, ou se você não conseguiu fazer cocô, aumenta a dose. E aí você vai aumentando até ou conseguir uma consistência que você gostou, ou até você ter uma diarreia. Quando você tem a diarreia, você anda uma casa para trás e para na última dose que não te causou uma diarreia. Em geral, até 2 gramas por dia é bem seguro e você pode ir sem medo. Então, recapitulando, se e quando você tiver uma diarreia, você diminui e fica na dose anterior do que a que causou. A maioria da galera que tem prisão de ventre fica em 1 grama ou 1000 miligramas de óxido de magnésio. Mas esse óxido de magnésio, por ser pobremente absorvido, não entra na conta de magnésio elementar que você deve suplementar ou consumir. Ou seja, ele não é absorvido pelo seu corpo, somente pelo seu intestino, e por isso ele te ajuda a ir ao banheiro, mas não pode ser usado no cálculo e você vai precisar suplementar com outro tipo também. E claro, olhar para a sua microbiota e outras coisas que podem estar causando a sua prisão de ventre. No outro extremo do espectro, você tem as fontes orgânicas, que são praticamente todos os outros magnésios que existem. Glicinato de magnésio, citrato de magnésio, taurato, malato e assim por diante. Eles são geralmente muito mais bem absorvidos e, por isso, bem mais recomendados. Por conta de perdas e capacidades totais de absorção, quando você toma um suplemento, pode assumir que qualquer que seja a quantidade de magnésio indicada no rótulo, você vai somente obter algo entre 70% a 80% do total. E a absorção tende a ser melhor em pequenas doses divididas do que em grande dose de uma vez só. Então, se você tomar um comprimido que diz que tem 500 miligramas de citrato de magnésio, sendo bem otimista, você deve absorver algo entre 350 e 400 miligramas de magnésio mesmo. No site do podcast, eu coloquei uma tabela com as formas mais comuns de magnésio e as típicas doses existentes e a máxima biodisponibilidade de cada uma dessas formas para você ter uma ideia de absorção. Mas de todos esses tipos orgânicos, quase todos são bem absorvidos, mas cada pessoa tem uma sensibilidade individual àquela segunda molécula carregadora. E o que quer dizer magnésio quelado? Minerais quelados são minerais que se ligam a um agente quelante, como um aminoácido ou um composto orgânico, para aumentar a sua absorção e a biodisponibilidade no organismo. Então, essas formas orgânicas são todas queladas. O glicinato de magnésio é formado pela combinação do magnésio com o aminoácido glicina, por exemplo. Então, as principais formas queladas de magnésio incluem glicinato de magnésio, taurato, orotato e malato. Esses são todos aminoácidos. E o citrato de magnésio também é uma forma de magnésio quelado, mas ele aqui está ligado a um ácido cítrico e não a um aminoácido, e já falo das diferenças entre eles. Como eu falei, o óxido de magnésio tem péssima absorção. De uma dose de 400 a 500, você vai ficar com 4%, ou seja, para a conta de magnésio vão entrar 16 a 20 miligramas. Uma dose típica de um suplemento de magnésio glicinato, se você olhar no rótulo, seriam 120 miligramas. E você vai absorver 80% disso, então deve ficar, essa conta eu não fiz, mas algo entre 80 a 100. E é isso que você vai calcular para decidir quantas cápsulas por dia tomar. Quando o rótulo não especifica o nome, você realmente vai ter que olhar nos ingredientes para ter certeza que está comprando algo que será bem absorvido. Como as formas menos absorvidas são bem mais baratas, muitas vezes, quando o rótulo só fala magnésio e não te dá um sobrenome, são dessas formas que são menos biodisponíveis. Um exemplo disso é o famoso magnésio Danal, que é um laboratório até bom, mas o magnésio dele diz que tem 400 miligramas, só que se você olha no rótulo são óxido de magnésio, citrato de magnésio e aspartato de magnésio. Cara, isso com certeza vai soltar o seu intestino. Um suplemento típico de L-treonato, e eu já explico por que eu gosto desse, ele tem, normalmente, no rótulo falando 144 miligramas, só que você tem que tomar 3 cápsulas. Aí você vai absorver 80% disso, vai ficar com 115. Mas você tem que ver quantas cápsulas você tem que tomar
para chegar àqueles miligramas que o rótulo está te falando também. E eu já vou entrar muito no detalhe do L-treonato e por que eu gosto dessa forma. Só que nesse caso, a gente quer olhar o rótulo para achar o nome ativo, que é uma patente chamada MagTem, que é o que foi usado nos estudos. Em relação à marca, o que eu uso pessoalmente é da Life Extension, e o nome dele é Neuromag, ou da Jarrow, e o nome é MagMind. Só que o ingrediente ativo é o mesmo, e é esse MagTem, e que você pode manipular no Brasil também. Se você quiser comprar os suplementos que eu recomendo, eu tenho um link no site do podcast. Você pode escolher se você quer no Brasil, Estados Unidos ou Europa, e lá tem as marcas que eu falo, que eu uso. No site do Brasil, você precisa colocar o código BELA10OFF para ter o desconto. Tudo isso está no site. Nos distribuidores dos Estados Unidos e da Europa, o desconto já vai ser aplicado direto no seu carrinho. E o que é que eu faço para você ter uma ideia de protocolo de magnésio? Eu já fiz aquela minha continha básica e eu sei que eu preciso de 638 miligramas por dia. Como é que eu cheguei nesse número? Eu multipliquei o meu peso, 58 quilos, por 11. Aí no almoço eu tomo uma dose de 240 miligramas de magnésio glicinato. Isso são 2 cápsulas do pote que eu tenho. Ou seja, você tem que ler o rótulo para saber a quantidade no seu. Uma coisa importante para quem toma remédio para a tireoide como eu. Eles devem ser tomados em jejum ao acordar e é super importante saber que ele deve ser tomado sozinho e em jejum para ser propriamente absorvido. Ou seja, tem que dar pelo menos 30 minutos antes de tomar o seu café preto e, idealmente, até 1 hora ou mais para outros suplementos, principalmente os minerais como cálcio e magnésio. Então, por conta disso, eu só tomo meu primeiro magnésio com o almoço. Mas se você não tem essas restrições, pode tomar logo que acordar a primeira dose e depois distribuir ao longo do dia e vai ser ainda melhor aproveitado. Antes de dormir, eu tomo 400 miligramas de óxido de magnésio, porque por conta do meu histórico de hipotiroidismo, eu tenho mais tendência à constipação do que à diarreia. E para mim funciona super bem, não causa problemas, pelo contrário, me ajuda a manter uma boa regularidade e consistência. Como eu acabei de explicar, mesmo tomando 400 miligramas de óxido de magnésio, eu estou absorvendo somente 16 e é por isso que eu uso os outros formatos também. Antes de dormir, junto com esse óxido, eu tomo também 3 cápsulas do treonato da marca MagTem, porque normalmente é o que a gente precisa para obter meros 144 miligramas de magnésio e absorver só 115, também já falei esses números. Ou seja, só de dizer isso para vocês, eu já me liguei que eu acho que eu preciso aumentar a minha dose. Ou eu espero que eu esteja comendo chocolate amargo e castanha do Pará o suficiente para compensar. Resumo de como determinar a dose e o tipo de magnésio que você deve procurar. Primeiro, vamos entender se você tem deficiência baseada nos sintomas. E quais são esses sintomas de possível deficiência? Osteoporose, osteopenia, cãibra, enxaqueca, insônia, dores musculares, prisão de ventre, baixa cognição. Uma vez que você saiba os sintomas que quer resolver, aí a gente entra nas formas que poderiam ser mais recomendadas para o objetivo que você quer. Mas lembrando que quem traz os benefícios mesmo é o magnésio em si. Aí você olha para a sua alimentação. Qual será a quantidade de magnésio que você está obtendo nos alimentos? Se você quiser ser bem específica, você pode fazer as contas usando um app como o Cronometer. Eu fiz uma busca rápida online para alimentos ricos em magnésio, e aí vão alguns. Semente de abóbora, semente de chia, amêndoa, castanha do caju, espinafre, feijão preto, leite de soja, edamame, pasta de amendoim, arroz integral, salmão tem um pouquinho. E aí você vê quantos desses alimentos ricos em magnésio você come. E saiba que você vai absorver praticamente só 50% do que o Google disser que a comida contém. Aí com essa continha básica você pode descobrir se você está batendo aquela meta mínima de 400 miligramas na comida para você saber quanto você vai suplementar. Mas a maioria de vocês, eu sei, não vai querer fazer conta nenhuma, né? Então, assume as médias que seriam de uma alimentação ocidental típica, onde uma pessoa consome máximo de 200 miligramas
E se você quiser obter entre 600 a 800, vai ter que suplementar com a diferença. Eu acho que é isso que uma pessoa com rins saudáveis deveria buscar suplementar. Eu já vi que eu mesma vou aumentar a minha dose do glicinato. E eu vou explicar o porquê eu tomo esse específico e também tomo o treonato, que apesar de ser mais caro de todas as opções, ele vem com os benefícios adicionais, ou pelo menos eu acredito nisso. Vamos falar um pouquinho das diferenças entre os tipos de magnésios orgânicos. Já mencionei que a versão inorgânica, óxido de magnésio, é pobremente absorvida, mas excelente para resolver prisão de ventre. De longe a melhor opção nesse caso. Só não conta muito como magnésio absorvido, mas funciona super bem para prisão de ventre e tende a ser o mais barato. Aqui nos Estados Unidos, a gente tem uma opção que a gente chama de Epsom Salts, que são sais de banho, que nada mais é que sulfato de magnésio em pó. Então, eu imagino que deva ser fácil de achar em qualquer lugar. Eu não recomendo tomar ele como suplemento, via oral, mas um banho de sal Epsom é uma excelente opção e é conhecido por aliviar dor e inflamação. É bom também no tratamento de dores musculares, asma brônquica e enxaquecas. Além disso, é conhecido por curar cortes e reduzir a dor de parto. Eu uso direto em banho de banheira, meus filhos também, e a história por trás é bem engraçada. Diz a lenda, o verão de 1618 viu a Inglaterra assolada pela seca, mas quando Henry Wicker, um vaqueiro local, atravessava a região de Epsom Common, ele se deparou com uma poça de água do qual o seu gado, sedento, se recusava a beber. A água tinha um sabor amargo e, ao evaporar, produzia um sal que tinha um efeito notável. Era um laxante. Estes se tornaram os famosos sais de Epsom, sulfato de magnésio, e um tratamento para constipação pelos 350 anos seguintes. De acordo com o Conselho de Epsom Salt, o Wicker também notou que as feridas nos animais que nadavam na água de sabor amargo também pareciam cicatrizar mais rapidamente. A partir dessa descoberta, muitos na Inglaterra começaram a viajar para essa região e experimentar numerosos benefícios para a saúde, particularmente o alívio dos sintomas dolorosos de gota e dos efeitos purgativos naturais da água. Em meados de 1600, ela se tornou uma conhecida cidade termal. Eu sei, conhecimento totalmente inútil, mas eu adoro história. E aí, qual forma você deve tomar? Fica na cabeça, de novo, os maiores benefícios você vai obter do magnésio em si, contanto que ele seja absorvido. A gente já aprendeu que os outros nomes são moléculas carregadoras ou transporte, que vai conduzir o magnésio a lugares específicos. Eles normalmente não vêm em formas altas o suficiente para, como uma molécula sozinha, fazerem enormes diferenças. Em geral, os benefícios para insônia, relaxamento muscular, dor de cabeça, controle glicêmico, ósseo, vêm do magnésio em si e não do tipo. Eu estou falando isso para você não ficar muito focada nessas diferenças e fazer a sua vida mais complicada por conta disso. Tirando o óxido de magnésio, que é pobremente absorvido, mas tem seu valor, e do treonato, que é bem especial e a gente já vai aprender, todos os outros são mais ou menos equivalentes na sua absorção e aí vai depender do seu corpo. Mas vamos entrar em que cada um desses tipos específicos faz. Eu vou falar do treonato de magnésio no final, porque ele é a nova sensação das pesquisas, mas ainda está no processo de formação de opinião real para ver se as hipóteses de que realmente ajudam ao cérebro se comprovam. Então eu vou começar com o magnésio citrato, que é uma opção comum. Ele é uma preparação do magnésio na forma de sal com ácido cítrico. Em teoria, é bem absorvido. Na prática, eu raramente recomendo se a gente tiver outras opções, porque eu observei que para muitas pessoas ele solta o intestino para quem não está precisando. Mas ele não funciona tão bem nessa função quanto o óxido de magnésio. Então eu acho que ele solta quando a pessoa não quer e não ajuda o suficiente a soltar quando a pessoa precisa. Isso não quer dizer que é ruim. Lembra, tudo é magnésio. Então, se você absorver, está bem, e ele também normalmente está no dos mais baratos.
O malato de magnésio é um composto feito pela combinação de magnésio com ácido málico e a sua principal característica é a de relaxante muscular. O glicinato ou bisglicinato de magnésio é um sal de magnésio misturado com o aminoácido glicina. Esse aminoácido é importante para a construção de proteína e é encontrado naturalmente em peixe, carne, laticínios. A glicina é um neurotransmissor inibitório frequentemente usado sozinho para apoiar o sono. Eu, por exemplo, tomo e recomendo 3 gramas do aminoácido glicina sozinho antes de dormir para ajudar na entrada e a profundidade do sono. Portanto, o glicinato de magnésio é frequentemente usado como um calmante noturno para ajudar a relaxar durante a noite. Essa forma de magnésio é amplamente reconhecida como sendo muito bem biodisponível em comparação com a maioria das outras formas. Então, para mim, é uma escolha coringa. É bom, é bem absorvido e acalma. É o que eu tendo a recomendar mais. O mesmo raciocínio se aplica ao taurato de magnésio, também conhecido como ditaurato de magnésio, que é a combinação do magnésio com um outro aminoácido, taurina. Acho esse mais difícil de achar. Então, por que eu prefiro o glicinato em geral? Por causa da absorção. O glicinato de magnésio possui maior biodisponibilidade em comparação ao taurato, o que significa que seria facilmente absorvido pelo organismo. Em teoria, o taurato teria efeitos calmantes adicionais no seu sistema nervoso, tornando-o uma escolha adequada para indivíduos com ansiedade ou problemas de sono. Só que eu acho que o glicinato funciona tão bem quanto e tende a gerar menos desconforto gastrointestinal e é muito mais fácil de achar. Então, de novo, não pira, não fica muito obcecada com que forma é a melhor, mas agora você já sabe o que cada uma dessas faz. Eu vou terminar falando como o treonato de magnésio difere de outras formulações, porque ele parece ter a capacidade única de aumentar a concentração de magnésio no cérebro, o que pode ser super importante nos casos de doenças neurodegenerativas, velhice em geral e na menopausa. O treonato de magnésio é uma forma de magnésio altamente absorvida, com mais de 80% de absorção potencial. Em ratos, descobriu-se que aumenta os níveis séricos de magnésio acima do cloreto de magnésio, por exemplo, que é considerado um magnésio com alta absorção. Só que não está claro se a gente pode extrapolar isso para humanos ainda. Mas a razão pela qual ele é interessante não é pela absorção, porque 80% os outros também têm, mas sim pelo fato dele ter uma capacidade maior de atravessar a barreira hematoencefálica, aumentando assim a concentração de magnésio no líquido cérebro-espinal muito melhor do que as outras formulações. E aí, quando você pensa que uma das necessidades mais importantes do magnésio está no sistema nervoso central, isso se torna um diferencial importante. Em resumo, acredita-se, com o que temos de pesquisa até agora, que o L-treonato de magnésio tem uma capacidade muito superior de chegar ao cérebro, mesmo das outras que são altamente absorvidas. Mas e aí? Será que isso é importante? Será que o fato do treonato poder atravessar a barreira hematoencefálica tem mesmo impacto em sono e em cognição? Será que ele realmente pode retardar a progressão de pacientes com comprometimento cognitivo leve para demência, como as pesquisas estão prometendo? Não podemos afirmar com certeza porque não temos os estudos finais que poderiam provar. Eu não vou entrar nos detalhes das pesquisas aqui para não ficar muito entediante para vocês. Então eu vou resumir as minhas conclusões. Eu tomo e recomendo porque, apesar da gente ainda não ter um consenso final de evidência científica, mecanisticamente faz sentido e eu acho que a plausibilidade existe. Nos quesitos ansiedade, os estudos não atingiram relevância estatística, mas uma melhora significativa foi vista em função executiva. É importante tomar a dose recomendada de 144 miligramas da forma MagTem, que normalmente vem com 3 pílulas grandes. Às vezes, alguns rótulos mostram que tem 2 gramas
de treonato de magnésio, mas na realidade, grande parte é só o treonato e somente 144 miligramas é magnésio mesmo. De novo, o ingrediente usado nas pesquisas é a forma patenteada MagTem. E o que a gente sabe sobre o benefício desse magnésio especificamente para o sono? A gente sabe menos do que a gente sabe sobre cognição. Não está claro quão grande é o efeito no sono para quem não tem deficiência de magnésio, mas ficou claro que se a pessoa está deficiente de magnésio, ao corrigir a deficiência com essa forma, ela dorme melhor. Alguns estudos apontam um aumento nas ondas longas, ou seja, aumenta um pouco o tempo em que os participantes ficaram em sono profundo, o que é super positivo para quem tem ou não deficiência. Outra coisa observada foi que os níveis de cortisol diminuíram nas primeiras horas de sono, o que é excelente, e que tanto a renina quanto a aldosterona, que são hormônios gerados pela suprarrenal, aumentaram no final da noite. Tudo isso é positivo, a gente só não sabe ainda quão significativo. E uma questão levantada também foi que a maioria dos estudos foi feito com participantes entre 60 e 80 anos, então a gente não sabe se pode extrapolar para pessoas de todas as idades. Minha opinião pessoal sobre se vale investir no magnésio treonato, já que ele é o mais caro de todos, eu acho que existe algo aqui. Adoraria entender melhor todos os mecanismos. Os dados parecem promissores, talvez um pouco mais promissor no lado da cognição do que do sono, mas a gente ainda tem algumas perguntas sem respostas. Será que ele é realmente um verdadeiro impulsionador da cognição do qual todas as pessoas de todas as idades poderiam se beneficiar? Ou ele é algo que você só se beneficia se tiver realmente com deficiência de magnésio? Será que o benefício maior é realmente só quando a gente está acima de uma certa idade ou se já tiver com algum tipo de comprometimento cognitivo? A gente ainda não tem todas essas respostas. Mas eu acredito que vale a pena e por isso eu uso. Porque é algo de fácil disponibilidade, o custo não é tão proibitivo como vários outros remédios seriam e tem baixa toxicidade. Então, sim, o meu treonato mora na minha mesa de cabeceira. Mas se for muito caro para você ou difícil de achar, continua tomando alguma forma de magnésio. Resumo de hoje. O magnésio é muito importante. A forma é menos importante, contanto que o suplemento seja absorvido pelo seu organismo. Se você tiver a função renal saudável, não existem grandes riscos com exagerar na suplementação, além de uma bela diarreia até você achar a dose certa e no seu bolso. Dado o atual quadro da nossa agricultura e a dieta das pessoas, eu realmente acredito que a maioria das pessoas estão deficientes em magnésio e não sabem ou não reparam nos sintomas. Quando eu vejo alguém, um exame de DEXA de alguém, e eu já sei que tem osteopenia ou osteoporose, ou que está indo nessa direção, eu sugiro uma suplementação agressiva de magnésio. Sabemos que na transição da menopausa, com a diminuição de estrogênio, a gente tem menos sinais para a construção óssea, ou seja, eu também acho que mulheres na menopausa se beneficiam de magnésio. Em termos gerais, apesar de cada um desses tipos supostamente ter uma função específica, na maior parte das vezes, com exceção do óxido de magnésio, que é principalmente uma ferramenta que você vai usar para regular a função intestinal e não para substituir magnésio, e do treonato, que é especial por todos os motivos que eu acabei de falar, todos os outros vão funcionar para te fornecer magnésio. De novo, não pira, escolhe de acordo com o que você consegue tolerar, ou seja, que não vai te dar dor de barriga, compra o que couber no seu bolso e deixa o seu sistema gastrointestinal ditar a dose. Dividir a dose em 2 ou 3 vezes por dia é melhor do que tomar uma dose grande de uma vez. A minha experiência pessoal e clínica é que o treonato não impacta praticamente nada o intestino, o glicinato é super bem tolerado e os outros, cada corpo reage de uma forma. Aquela continha básica de ficar entre 600 e 800 por um tempo ou multiplicar o seu peso em quilos por 11 ajuda para você ter uma meta inicial para você. Sim, pode parecer muito e algumas pessoas vão dizer que eu estou exagerando,
Eu acho de verdade que a maioria das pessoas pode tolerar ainda mais do que isso, sabendo que pacientes hospitalizados muitas vezes recebem de 2 a 4 gramas de magnésio intravenoso sem problema algum. No mundo wellness, teve uma fase que muita gente recomendava magnésio transdérmico, tipo spray, e aí eu testei. O que eu achei na literatura é que não existem estudos suficientes comprovando a eficácia ainda. Sim, é plausível que o magnésio pode ser capaz de entrar no sistema linfático abaixo da derme e assim entrar no sistema circulatório, contornando a regulação do trato gastrointestinal e aumentando o magnésio sérico. Só que a conclusão dos pesquisadores foi, e eu vou abrir aspas aqui, contudo, ainda não podemos recomendar a aplicação de magnésio transdérmico. Minha opinião pessoal. Já que temos tantos estudos comprovando a eficácia da via oral, se você tolerar, fica no que é garantido. Mas, se você não tolera, tem diarreia com qualquer forma e realmente não consegue segurar, eu acho que você pode tentar o spray. Mas ele com certeza não é superior do que a cápsula. Mas, se o Epsom Salt demonstra resultados, pode ser que o spray também faça. Mas para quem já usou sabe que ele não é gostosinho, coça, arde e você não consegue aplicar em áreas grandes. Eu tenho meu pote aqui há uns 5 anos e ainda não acabou. Ou seja, eu acho que eu não curti e joguei meu dinheiro fora. No que diz respeito aos benefícios do magnésio como um todo, para uma pessoa saudável e ativa, os benefícios reais provavelmente estão na mitigação de contrações pré-ventriculares e câimbras musculares. E qualquer pessoa com histórico de dor de cabeça e enxaqueca provavelmente se beneficiará muito, pelo menos em termos de prevenção. Sim, o magnésio intravenoso tem grande eficácia, mas não é realmente uma solução prática para alguém no dia a dia. Só que o que a gente aprende com isso é que ele sugere que, quando os níveis de magnésio estão elevados o suficiente, isso reduz a frequência e a gravidade de todos esses sintomas. Fio, é isso, galera. Nunca imaginei que eu ia falar 1 hora sobre magnésio. Então, por hora, eu fico por aqui. Deixa perguntas para mim no site do podcast, no YouTube. Subscreve no canal, porque isso realmente vai me ajudar. E até semana que vem.